RFI Convida. Silvano Mendes. Ele é vice-presidente da Câmara de Comércio Franco-Brasileira e dirige o Institut République, República do Amanhã, e está em Paris para uma palestra sobre os desafios econômicos do Brasil. A RFI convida o economista Otávio de Barros. Bom dia, Otávio. Bom dia. Essa palestra foi dada diante de empresários franceses. A gente sabe que o Brasil vive um ano atípico, com uma série de incertezas ligadas às eleições. Eu imagino que essa foi uma das questões colocadas pelos empresários franceses, não? Não, foi muito interessante porque há muita curiosidade sobre o ano eleitoral no Brasil, é um ano complexo, há muita incerteza eleitoral. Ninguém sabe quem vai ser o próximo presidente, mas as pessoas suspeitam qual será a agenda de 2019, independentemente de quem ganhar. Porque o Brasil tem tantos desafios ligados a reformas, e é impossível governar o Brasil sem reformas, que parece óbvio que logo no início do novo mandato, do novo presidente, quem quer que ele seja, ele vai ser obrigado a implementar uma série de reformas que permitam alguma governabilidade. A questão é complicada, porque o orçamento, o Brasil não tem mais dinheiro. Estamos com um déficit primário gigantesco. E o orçamento do Brasil ele virou praticamente um balcão de pagamento de salários, pensões e aposentadorias. Sobrou muito pouco recurso, há muita rigidez no gasto. Então, o novo presidente vai ter que mudar isso. Então, todo mundo quer saber, afinal, quem vai ser o presidente, né? E como é que se ele vai ser reformista, se não vai ser. E justamente a questão da reforma e das reformas, né? Fala-se muito das diferentes reformas necessárias. Na sua opinião, se a gente tivesse que escolher uma, qual seria a reforma prioritária desse novo presidente? De longe, a reforma da Previdência. Isso é uma situação dramática do Brasil, dramática. Ao mesmo tempo, não é apenas o Brasil que luta com esse problema, exatamente, né? Um problema global, Silvano. Eu tenho para mim que não há nenhuma outra reforma que possa ser feita sem que a Previdência seja anteriormente feita. Quer dizer, eu acho que, mesmo a gente fala tributos altos no Brasil, não existe reforma tributária sem o ajuste de gastos, sem a reforma da Previdência. Mesmo as reformas para aumentar a produtividade, para criar incentivos à inovação, o Brasil não tem margem de manobra fiscal para bancar políticas de inovação. Então, é importante fazer uma reforma fiscal que dê um pouco de fôlego e margem de manobra para se governar. Otávio, a política protecionista foi frequentemente usada pelo Brasil como uma forma de tentar controlar um pouco as importações. Porque a gente falou de reforma, mas também tem esse aspecto da economia, da importação e da exportação, da balança comercial. O protecionismo, de uma certa maneira, controla a entrada de produtos estrangeiros, mas torna mais difícil a exportação. Como é que a gente encontra um equilíbrio? Não, na verdade, a história é mais complicada do que essa. O Brasil tem uma história de protecionismo. Você vai ficar chocado com o que eu vou dizer, mas o Brasil é o país mais fechado do mundo. E aí qualquer critério que você utilize, quer dizer, você pode não apenas exportação sobre PIB, vários outros atributos como nível de tarifa aduaneira, inclusive regras de proteção. Inclusive com a dupla, o sistema de duplos de encargos que são pagos em estados, municípios. Não, é um caos. O Brasil tem um caos tributário, isso é outro departamento. Mas do ponto de vista da abertura, a diplomacia brasileira, na verdade, a rigor, os negociadores brasileiros foram educados para pensar acesso a mercados e defesa comercial. Eles nunca olharam o lado da produtividade, quer dizer, eles não foram educados para isso. Então, uma das maiores prioridades do Brasil depois do ajuste fiscal, acho que até simultâneo, a rigor, é a abertura da economia. Quer dizer, o Brasil precisa se abrir. Eu estou muito otimista com o acordo União Europeia e Mercosul. Eu tenho a impressão que alguma coisa vai ser anunciada essa semana. Estou muito construtivo. Mas eu acho que o Brasil tem que fazer muitos acordos. Nós estamos com um problema grave de inserção internacional no Brasil, né? Eu espero que o novo presidente tenha uma visão aberturista. Eu me auto-intitulo o mais aberturista dos economistas brasileiros. Eu estou convencido que esse é um problema. E essa abertura vai muito além da abertura das fronteiras e da abertura geográfica, porque hoje a globalização mudou, ela não é mais territorial. Como é que o Brasil enfrenta essa transformação da globalização? É verdade. Mas antes de comentar que o Brasil ele abriu nos últimos 30 anos, mas todos os países do mundo abriram mais do que o Brasil. Portanto, ele, em termos relativos, continua
A nova globalização, ela envolve muito essa questão da revolução digital e cognitiva, diga-se de passagem, muito mais cognitiva do que digital, por conta da inteligência artificial, machine learning, tudo isso que está realmente causando uma verdadeira revolução. E todos os modelos de negócio no mundo, da padaria da esquina, a empresa mais high-tech, todos os modelos de negócio estão de pernas para o ar. Os bárbaros estão invadindo os impérios, como diz um grande economista francês chamado Nicolas Colin. E eu concordo com ele. Quer dizer, hoje nós temos desafios, o Brasil precisa se inserir internacionalmente, ele precisa investir na produtividade. Vou te dar um exemplo. Em 1980, o PIB per capita do Brasil representava 25% do PIB per capita dos Estados Unidos. Hoje, representa 25% do PIB per capita dos Estados Unidos. Enquanto no resto dos países emergentes isso evoluiu. Alguém pode falar, pô, isso não é tão ruim, né? O Brasil, inclusive em termos absolutos, pode ter melhorado, mas em termos relativos, o Brasil está estagnado há 30, até mais anos, 35 anos. Todos os outros países, como você disse, Silvano, reduziram a distância entre o seu PIB per capita e os Estados Unidos, todos. Na América Latina, o único que não reduziu talvez tenha sido a Venezuela, na Ásia, obviamente todos, né? Menos a Coreia do Norte, talvez, mas a rigor o Brasil, a gente pode dizer que está estagnado, e esse é o problema da produtividade. O Brasil negligenciou a questão da produtividade, esse é o problema do Brasil. E tem um outro aspecto interessante, a gente percebe que nos últimos anos no Brasil se investiu muito em uma lógica de consumo, né? Se investiu muito no fato de que as pessoas deveriam e poderiam consumir cada vez mais, mas a gente vê, e você comenta na sua palestra, que hoje a gente está mais focado numa economia de experiência. As pessoas querem mais viver coisas do que ter coisas. E, ao mesmo tempo, não é o que se investiu no Brasil nos últimos anos. Na verdade, essas mudanças estão acontecendo em todos os países do mundo. Nós estamos migrando de uma economia da posse de bens para uma economia da experiência. Então, eu não preciso ter carro, eu preciso usar carro. Eu não preciso ter casa, eu preciso usar casa, a rigor até banco, eu não preciso ter um banco para chamar de meu, eu preciso usar serviços bancários. Quer dizer, essa questão da experiência é muito importante, a gente tem que entender que está havendo uma mudança muito profunda e o Brasil ele tem um desafio de não se tornar um mero consumidor de produtos digitais, não pode. O Brasil tem que desenvolver as suas próprias plataformas, quer dizer, eu não estou aqui querendo reviver o protecionismo da lei de informática, nada disso, muito longe de mim. Eu tenho até uma visão muito crítica a respeito, mas o Brasil precisa investir em inovação e desenvolver as suas próprias plataformas, senão, porque todo mundo vai consumir a mesma plataforma digital, é uma commodity hoje em dia. O que vai diferenciar um país como o Brasil de outro, se todo mundo vai consumir os mesmos produtos digitais, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma tradição nos serviços. Isso pode ser uma vantagem para o país, não? Mas o setor de serviços é justamente o setor onde a produtividade é mais baixa no Brasil. Muito mais baixa do que na indústria ou na agricultura. A agricultura é muito eficiente. A indústria, da porta da fábrica para dentro, é muito eficiente. O problema nosso de ineficiência está na infraestrutura, tudo que está fora, né? Mas o setor de serviços no Brasil é comprovadamente ineficiente e com baixa produtividade. Os desafios são imensos nessa área. Eu acho que o Brasil tem que focar essa questão da inovação como prioridade absoluta. Mas precisa ter um pouco de ganho fiscal também para poder ter um pouco de margem de manobra para tocar. Então é de um lado a questão digital e do outro a reforma fiscal para começar. Mas também tudo isso em política não resolve. A gente precisa ter um novo governo, né, que seja, em primeiro lugar, inspirador, que país que nós queremos, que seja agregador, né, nada de vamos todos juntos, é um país de todos, um presidente que seja reformista, convicto de que as reformas são prioritárias, e, finalmente, um presidente que tenha capacidade de aprovação no Congresso, porque não adianta nada, você é eleito com um discurso populista e não consegue governar, não consegue aprovar nada. Então, esse novo presidente tem que ter uma visão de país, uma visão de futuro, uma visão da interseção internacional do Brasil, uma visão de que o país precisa investir na produtividade e na eficiência. Essa é a minha visão sobre o meu país nesse momento. Então vamos ver se a gente consegue encontrar um candidato que reúna todos esses difícil, nenhum deles tem esses 4 predicados juntos. Tem alguns que têm 3, outros que não são inspiradores, né?
Mas eu sempre acho que a gente vai encontrar o menos pior, vamos chamar assim, se a gente não pode... todo mundo está buscando um Macron para chamar de seu, né? Mas eu acho que isso não está à nossa disposição, infelizmente. Vamos ver os próximos meses, vamos nos mostrar. Muito obrigado. Muito obrigado, Otávio de Barros, economista, que participou do RV Convida de hoje. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Silvana.